Olá, pessoal! Então, conforme nós combinamos, o prof. está gravando aqui esse vídeo com a correção das atividades, para você assistir, depois conferir tudo certinho, também já estudando para a sua próxima atividade avaliativa, combinado? Aqui na questão 8, então, nós temos uma equação e nós precisamos traçar os gráficos para resolver essa equação. Com o gráfico, a gente consegue localizar qualquer ponto entre x e y, ainda que ele seja prolongado infinitamente, a gente localiza todos os pontos possíveis, desde que a gente consiga encontrar dois pontos primeiro. Então, com a equação que nós recebemos, nós transformamos ela em uma função. Então, primeiro eu escrevi aqui para nós a função, mostrando o lugar do x direitinho, e em seguida, nós já substituímos, então, o valor de y como o 6 que a equação está nos dando, correto? Então, esse 6 surgiu aqui do resultado que a equação já trouxe. Nós apenas substituímos ele aqui no local do y, correto? Porque o que nós estamos procurando é o valor de x. Ou seja, quando y vale 6, qual o valor de x? A partir desse momento, é só fazer a manipulação algébrica, deixamos as incógnitas para um lado da igualdade, os valores numéricos para o outro lado da igualdade. Esse 3 que estava negativo passa para cá positivo. Estamos aqui utilizando o macete da matemática para isso, correto? Então, 3 mais 6 dá 9. E 9 dividido por 3, porque nós não queremos o valor de 3x, mas apenas de 1x. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, o que nós descobrimos aqui? Que quando y vale 6, o x vale 3. Mas isso nos dá apenas um ponto da coordenada. Vamos anotar aqui, ó, esse sendo o ponto A da nossa coordenada, certo? Ó. Quando o x vale 3 e o y vale 6. Lembrando, pessoal, que a gente sempre anota primeiro o valor de x e depois o valor do y, certo? Mas com apenas um ponto, nós não conseguimos traçar uma linha para o nosso gráfico. Nós precisamos de pelo menos 2 pontos. Então, nós precisamos procurar outro ponto para poder construir o nosso gráfico. Para procurarmos o próximo ponto, nós utilizamos a mesma equação, certo? Porque a gente está construindo o gráfico desta equação aqui. É o gráfico desta equação que nós estamos construindo. Então, nós utilizamos a mesma equação novamente. Mas não podemos utilizar agora nem o valor de 6 para o y, nem o valor de 3 para o x. Porque se nós utilizarmos esses dois valores novamente, nós teremos o mesmo resultado, e nós já conhecemos o ponto que nós denominamos de A. Nós queremos agora outro ponto. Então, o que nós fazemos aqui? Nós escolhemos um valor para x, certo? Nós podemos escolher um valor para x. Posso escolher qualquer um, mas normalmente escolhemos um valor mais fácil de trabalhar. Um número pequeno, dependendo aqui da situação, um número positivo. Nesse caso aqui a gente quer um número, por exemplo, 1, o número 0, qualquer um deles. Nesse caso nós escolhemos o número 1, tá? Nós vamos fazer o x valer 1. Por que a gente pode fazer isso? Porque o que a gente quer saber é o seguinte: quando o x vale 1, quanto que vale o y, certo? Então é isso que nós vamos fazer agora, ó. Substituímos o valor de x como 1, certo? E agora a gente descobre o valor de y. Bom, 3 vezes 1 é 3, e 3 menos 3 é 0. O que nós descobrimos aqui, então? Que quando o x vale 1, o y vale 0. Assim, nós encontramos um segundo ponto para nós traçarmos no gráfico, e assim construímos uma reta. Nós podemos chamar o ponto B, então, de o x vale 1 e o y vale 0, certo? Então, nós temos aí agora dois pontos para nós traçarmos no nosso gráfico, o ponto A e o ponto B. Encontramos o ponto A desta maneira aqui, tá? O y nós já tínhamos recebido o valor, então nós substituímos e buscamos um x que fosse referente a este y. E depois nós damos um valor para o x para descobrir quanto que o y vale quando o x vale 1. E agora, com esses dois pontos, nós construímos o gráfico, certo? Ó, aqui está então a reta do x, aqui a reta do y, o ponto A, correto? O ponto A está aqui. Quando o x vale 3 e o y vale 6, aqui está o ponto A. Quando, ó, o ponto B, quando o x vale 1
e o y vale zero. Este é o ponto B. Quando nós unimos, então, com uma reta, o ponto A e o ponto B, nós traçamos uma reta que nos dá todos os demais valores possíveis para x e y com esta equação aqui da letra A. Correto, pessoal? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, que o pontinho já está bem certinho no número inteiro, tá? O que essa reta, quando ela passa por aqui, ela me diz o quê? Que quando x vale 2, o y vale 3, certo? Nós encontramos aqui um outro resultado sem precisar fazer a equação, certo? Sem precisar trabalhar aqui, porque essa relação, ela existe, ela é definitiva para esta equação, certo? Se nós continuarmos olhando aqui, ó, aqui a gente encontra outro que está com números inteiros também, tá? Que tem outro pontinho com números inteiros. Ou seja, quando x vale 4, o y vale 9, certo? Então, quando nós traçamos o gráfico de uma função, nós automaticamente resolvemos todas as equações, sabemos todos os pontos para x e y possíveis. Beleza? Vamos para a próxima, tá? Ó, letra B. A equação que nós recebemos, menos 3 meios vezes x, mais 1 igual a zero. Quando nós escrevemos ela aqui na forma de função, o y adota o valor que nós recebemos aqui depois da igualdade, certo? Então, nosso y vale zero, ok? Ó, o y vale zero. Por que o y vale zero? Porque é o resultado que a equação já trouxe, tá? Essa informação nós já recebemos. Então, nós só trabalhamos com a informação que nós já recebemos. Y vale zero. O restante, ó, tá igualzinho em cima, só copiamos. Tudo bem? Então, agora a gente começa aqui, ó. O que a gente faz? Bom, eu estou com menos 3 meios de x. Eu quero passar ele para o lado de cá da igualdade para já deixar ele positivo, certo? Troca o lado da igualdade no macete da matemática, ele já fica positivo. Então, já deixei ele positivo. Outra coisa, não quero ficar trabalhando com o denominador da fração. O que eu posso fazer? Se o denominador é 2, então eu multiplico os dois lados da igualdade por 2, para que eu possa aqui, então, ó, esse 2 está multiplicando tudo que está no parênteses, esse 2 está dividindo, multiplicação e divisão são funções inversas, corto esse 2 com esse 2, e fico, então, aí com 3x igual a 2, porque aqui também foi multiplicado por 2, né, e 1 vezes 2 é 2, certo? 3x igual a 2. Detalhe, eu não quero o valor de 3x, eu quero o valor de apenas 1x, então vou ficar que x vale 2/3. Queridos, só um detalhezinho, tá? Por que nós multiplicamos por 2? Porque o denominador era 2. Se o denominador fosse 7, nós íamos multiplicar os dois lados por 7 para poder cortar o denominador. Se ele fosse 8, nós iríamos multiplicar os dois lados por 8 para poder cortar o denominador. Belezinha? Muito bem, isso aqui nós achamos um par ordenado, certo? Quando x é 2/3, y vale 0. Quando y vale 0, x é 2/3. Nesta equação, sempre será assim, ok? Mas nós encontramos apenas um ponto, um par ordenado, tá? 2/3 e 0. Nós temos que encontrar outro, pelo menos 2 pontos para poder construir nosso gráfico. Então, nós copiamos a mesma função novamente, tá? A mesma. E então, nós agora não temos valor para y, porque se a gente colocar 0 de novo, o x vai ser 2/3 de novo, vai ser igual ao ponto que nós já achamos, nós queremos um ponto diferente. Então, nós vamos chutar um valor para x. Lembrando, posso chutar qualquer um. Se quiser complicar minha vida, eu posso chutar aqui, 1518. Mas, se eu quiser facilitar, eu vou chutar um número pequeno, um número baixinho. Nesse caso, eu escolhi 0 para x. Por quê? Porque daí o 0, ó, qualquer coisa que multiplica 0, dá 0. No momento que a gente coloca 0 como valor de x, ó, menos 3 meios vezes 0 é 0. Você anula tudo isso aqui, ó. No momento que você escolhe 0 para valor de x, você não precisa mais trabalhar com tudo isso aqui. E você fica aí que y é igual a 1. Então, quando x é 0, meu y é igual a 1. Encontrei dois pares ordenados, ó. Quando x é 2/3, y é 0. Quando x é 0, y é 1. Agora é só nós colocarmos isso no gráfico. Ponto A tá aqui, ó. Quando o meu x é 2/3, tá? Ó, nosso inteiro dividido em 3 partes, você utiliza 2. Tá quase aqui pelo 0,7, né? 0,666. E segue aí uma dízima periódica. Tá aqui o pontinho. Isso quando o y é 0.
E quando o x é 0, o y é 1. Com os dois pontos marcados, nós traçamos uma reta unindo esses dois pontos e com isso encontramos muitos outros valores. Ó, quer ver? Isso aqui está num valor inteiro também, tá? Esse ponto aqui, o que ele está nos dizendo? Que quando x é menos 2, y é 4, certo? Encontramos aí outro valor. Aqui também, ó, nós temos um pontinho que também está nos números inteiros. Então, ó, quando o x é 2, y é menos 2, certo? Depois que você encontra dois pontos, você tem todos os outros resultados para esta equação, inclusive nos números grandes. Só teria que aumentar esse gráfico. Ele pode ser aumentado infinitamente, né? Matematicamente, podemos aumentar o gráfico infinitamente. E isso nos permite encontrar aí, quando o x é 15, qual é o valor de y? Quando o x é 1000, qual é o valor de y? É só ir aumentando o gráfico, a visualização do seu gráfico, e você tem todos esses resultados também. Na letra C, temos aqui, então, a equação transformada em função, ok? E o valor dela aqui, portanto, o resultado dela passa a assumir o valor para y, certo? Então, você tem aqui, ó, 0,3, tá? O valor que nós tínhamos na equação é o valor de y. O restante nós só copiamos, menos 0,1x mais 1, certo? Ah, prof, não quero ficar trabalhando com número decimal. Multiplica os dois lados por 10, tá? E você passa a trabalhar com números inteiros. 10 vezes 0,3 dá 3, menos 0,1x vezes 10, menos 1x, o 1 fica implícito, né? Não aparece. E 1 vezes 10, que é 10. Ok? Então, ó, não quer trabalhar com número decimal? Multiplica por 10. E você resolve isso, tá bom? Se nós não tivéssemos feito a multiplicação, iríamos chegar no mesmo resultado igual, tá? Isso não altera. Então, você tem aqui, isola o x para um lado, passei o x para o lado de cá, que daí ele já fica positivo. O meu 3, que era positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. E nós encontramos aí x igual a 7. Então, quando o nosso y vale 0,3, o nosso x vale 7. Encontramos nosso primeiro par ordenado, tá? X valendo 7, y valendo 0,3. Para encontrarmos o segundo par ordenado, copiamos a mesma equação, certo, gente? A mesma equação dando origem à mesma função que nós tínhamos ali em cima, mas agora nós não vamos utilizar 0,3 como valor para y, porque senão chegaríamos de novo em x igual a 7. Ao invés disso, a gente cria um valor para y, a gente chuta um valor para y, nós damos um valor para y, damos aquele valor que nos favorece para o cálculo, um valor mais fácil, certo? Aqui eu escolhi o valor 0. Por quê? Novamente, porque quando eu vou dar 0 para o x, eu vou anular todo esse pedaço aqui. Não quero trabalhar com x negativo, vou dar 0 para ele. Pronto, eu tiro ele e fico com y valendo 1. Então, esse par ordenado me diz que quando x é 0, y é 1. Quando x é 7, y é 0,3. E agora vai para o gráfico. Certo, gente? Olha só. Quando, ponto A, tá? Ponto A. Quando o x, ó, quando o x é 7, ó, aqui na reta do x a gente está no ponto 7. E na reta do y, você vem aqui no 0,3, tá? Esse é o ponto A. Ponto B, o que o ponto B me diz? Ah, o ponto B me diz que quando o x é 0, então aqui estou no 0 do x, o y é 1. Então, meu pontinho está ali. Traço uma reta, né? Se estivermos fazendo isso manual, de forma manuscrita, vamos pegar uma régua, vamos unir os dois pontos. E no momento que nós unimos os dois pontos, nós temos uma reta que nos dá aí todos os resultados para x e y para esta equação aqui, certo? Todos. Ah, prof, aqui então está me dizendo que quando x é 10, y é 0. Sim, bem aqui onde eu estou marcando agora, um pontinho vermelho, quando x é 10, y é 0. Ok? Aqui ele está passando um pouquinho de 0,5, talvez seja um 0,6. Então, quando o meu x é 4, o meu y é 0,6. Aproximadamente isso. Ok, queridos? Então, esse é o nosso conteúdo atual que a gente está vendo agora, certo? Onde nós pegamos uma equação, transformamos em função, encontramos valores para x em relação a y, para y em relação a x, certo? Conseguimos dois pares ordenados,
colocamos o pontinho de cada par ordenado no gráfico, traçamos uma reta unindo esses dois pontos e então encontramos infinitos pontos, todos eles relacionados ao valor de x e de y para aquela equação que nós utilizamos para construir o gráfico, ok? Muito bem, continuando o nosso estudo aí, então, com o gráfico de funções, nós temos aqui a número 9. Como gerente de um restaurante, Jonas recebe um salário de R$ 832 por mês. Esse valor é R$ 58 a mais que o salário mensal pago no último ano. Descubra o salário mensal pago a Jonas no ano passado. X é igual a 832 menos 58, certo? Porque ó, ele recebe um salário de 832 por mês e esse valor é 58 a mais que o salário mensal pago no último ano. Então, nós queremos saber qual era o valor do salário mensal pago para ele no ano passado, 832 menos 58. E X vale 774. Essa aqui é aquelas assim muito facilzinha, muito gostosinha. Você vai me dizer que não precisa nem montar aqui uma equação para resolver. Concordo com você, de fato não é necessário. A gente consegue fazer mentalmente, né? 832 menos 58, aí muito fácil de conseguir compreender. Mas que bom que existem essas também, assim, para a gente dar aquela descansadinha, né? E depois seguir em frente nas nossas atividades, tá? O salário, então, dele foi de R$ 774. Número 10. Um carro foi comprado pelo valor de R$ 15.392. Foi dada uma entrada de R$ 2.000 e o restante deverá ser pago em 36 prestações mensais de valores iguais. Qual será o valor de cada prestação? Queridos, isso aqui é uma outra atividade que normalmente nós não utilizamos uma equação para resolver, porque a gente já pensa ali, 15.000 menos 392, eu tiro os 2.000 de entrada e divido o restante em 36 vezes. E está correto, está ótimo. Você faz esse cálculo mental, faz esse raciocínio lógico, está perfeito. Mas, quando nós temos que colocar numa equação, 36x mais 2.000, ou seja, as 36 prestações, mais os R$ 2.000 que foram dados de entrada, totaliza o 15.392, que é o valor do veículo, certo? Quando eu isolo 36x de um lado, 15.392 menos 2.000, porque esse aqui estava positivo, passou para cá negativo, 36x igual a 13.392, né, depois que nós efetuamos aqui essa subtração. E agora, para encontrar apenas o valor de x, dividimos 13.392 por 36 e chegamos aí ao valor de R$ 372, que é o valor de cada prestação pago pelo veículo, ok? Número 11. Há um total de 150 metros quadrados de espaço para janelas em uma casa. Isso corresponde a 75 metros quadrados a menos que 10% da área total das paredes da casa. Encontre a área total das paredes. Dica, chame de X a área das paredes da casa. Queridos, eu queria ler com você essa segunda metade, mas eu vou trocar um pouquinho a ordem, tá? A área total das paredes da casa corresponde a 75 metros quadrados menos 10%. Se nós lermos assim, nós conseguimos compreender a nossa equação, certo? Nós conseguimos descobrir, então, a área total das paredes, certo? 75 mais 150, tá? Passei o 75 para o outro lado da igualdade, ele passa aqui positivo, ele era negativo, ele passou para cá positivo. Deixo o meu 0,1x aqui. Gente, caso você tenha esquecido esse 0,1x, tá? Ele vem aqui desse 10%. Lembrando que 10% é o mesmo que 10 sobre 100, tá? Isso aqui tá lá na nossa aula de porcentagem, isso aqui apareceu no teu simulado, isso aqui apareceu no vídeo com a correção do simulado, isso aqui estava na aula em que eu retomei o simulado, tá bom? Então, ó, 10 sobre 100 é o mesmo que 0,1, que é o mesmo que 10%, tá? Isso aqui tudo é a mesma coisa, certo? E a gente não ia utilizar o 10% com símbolo aqui no meio de uma equação. Então, a gente podia ou usar a fração ou o número decimal, tá? Eu escolhi usar o número decimal. Se você escolher usar a fração aqui, o resultado será o mesmo, não tem problema nenhum, ok? Então, olha só, 75 mais 150, 225, tá? Que é igual a 0,1x, mas a gente não quer 0,1x, a gente quer o valor de x. Então, quando você divide 225 por 0,1, você encontra aí 2.250 metros quadrados, tá? Não esquece de colocar aí a unidade de medida na sua resposta.
A área total deverá ser de 2.250 metros quadrados. Beleza? Número 12, o perímetro de um retângulo. Essa aqui é muito parecida com uma que nós fizemos na nossa aula lá no dia 5 de junho, certo? Ela é bem parecida com uma que a gente fez na aula do dia 5 de junho. Também tinha o resultado do perímetro e nós calculamos a largura e o comprimento, tá bom? Ela é bem parecida. Então, olha só. O perímetro de um retângulo é de 16,8 centímetros. Quais são suas medidas? Sabendo-se que seu comprimento é de 2 centímetros a mais do que a largura. Então, nós estamos representando a largura por x, certo? E nós temos a largura de dois lados, né? Duas retas paralelas servindo como largura. E o comprimento diz que ele é do tamanho da largura mais 2 centímetros. O comprimento do tamanho da largura mais 2 centímetros. Tudo isso é igual ao nosso perímetro. O valor do perímetro foi dado ali para nós como 16,8, correto? Então, agora o que a gente faz? A gente soma aqui x mais x mais x mais x, 4x, e 2 mais 2, 4. Tudo isso igual a 16,8. Deixamos o nosso x isolado aqui desse lado. O 4, que era positivo, passou para o outro lado negativo. 16,8 menos 4, 12,8. E agora a gente divide tudo isso por 4 para saber o valor de apenas 1x. 12,8 dividido por 4 igual a 3,2. Note que aqui nós descobrimos a largura, certo? Então, a largura é 3,2. O comprimento é 2 centímetros a mais. Portanto, nossa largura é de 3,2 centímetros e o comprimento de 5,2 centímetros, porque ele tinha 2 centímetros a mais. Beleza? Então, olha agora a nossa 13. Antes dela, como eu tinha prometido, a gente faz a 7, porque ela é muito parecida com a 13, ok? A figura a seguir representa o gráfico de y igual a x menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, que está multiplicando x ao quadrado menos 3, ok? E o gráfico já foi traçado no computador. Aquele programa que eu conversei com vocês, um software livre, certo? GeoGebra, muito bom para fazer isso aqui. Fiquem à vontade para dar uma investigadinha, vocês vão ver que é muito, muito legal para trabalhar. Por meio dela, está pedindo para a gente encontrar soluções de x menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado menos 3 igual a 0. Queridos, interessante você prestar atenção nisso aqui, ó. Nós não precisamos calcular isso aqui, tá bom? Até porque nós aqui no 9º ano ainda não fazemos esse tipo de cálculo, tá? Ensino médio você fará, por enquanto ainda não. Nós temos que encontrar, então, a solução para isso aqui por meio dessa figura, ó. A figura a seguir, por meio dela, encontre as soluções. Então, nós só temos que olhar a figura, ok? Então, olha só, se ele está zerado, o que nós estávamos fazendo lá antes, quando nós tínhamos que encontrar o nosso par ordenado? O resultado da equação, quando nós transformamos em função, ele vale para o nosso valor de y, certo? Então, se o y é igual a 0, você já dá uma olhadinha aqui, ó. Bom, o y está igual a 0. Então, onde é que está o valor de x? Cadê o ponto? Onde é que a gente está encontrando o valor de x? Aqui onde o nosso gráfico toca a linha do x, certo? Isso acontece em 3 lugares, ó. Aqui nós temos um ponto, então essa é uma das soluções, certo? Aqui nós temos o outro ponto, certo? Outra solução. E aqui o terceiro ponto em que a ré, no caso aqui não é uma reta, né? Nós temos aqui uma linha curva tocando a nossa reta x, a nossa linha do x, ok? Então, as soluções serão x igual a 1, essa primeira aqui, ok? X aproximado, esse símbolo aqui, se você já não está acostumado a vê-lo, tá? É aproximado. X aproximado de menos 1,7, tá? Esse segundo ponto aqui. E x valendo aproximadamente 1,7 positivo, esse nosso outro ponto aqui, ok? Os 3 pontos, então, que nós encontramos apenas analisando o gráfico, certo? Que foi traçado já aqui no computador. A número 13, muito parecida com essa, ok? Então, você vai olhar ela aqui novamente, ó.